Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e este é um vídeo de explicação dos blocos 7 e 8 das atividades de História. Leia o texto abaixo referente às videoaulas 17 e 18. A vinda dos africanos no Brasil. Homens e mulheres do continente africano tiveram suas vidas transformadas devido a um fenômeno histórico denominado imigração forçada. Esse processo constituiu a captura de homens e mulheres de diversas sociedades africanas que atravessaram o Oceano Atlântico em navios negreiros. A imigração forçada foi um exemplo da violência e exploração sistemática do povo africano para a sustentação do regime escravocrata, do monopólio de cultivos como os do açúcar, da busca pelo ouro e da manutenção da própria coroa portuguesa. O Brasil foi a região americana com o maior número de escravizados, cerca de 4 milhões de africanos. De acordo com as videoaulas e o texto, o que é imigração forçada? Vocês terão algumas linhas para responder a esta pergunta. O que é imigração forçada? Letra B. Assinale as alternativas corretas de acordo com o texto. Então, nós temos as alternativas. Pode ser uma correta ou mais de uma. Primeira opção. O Brasil foi a região americana com o maior número de escravizados, cerca de 4 milhões de africanos. Segunda opção. A imigração forçada foi um exemplo da violência, exploração sistemática do povo africano para a sustentação de um regime escravocrata. Terceira opção. Um fenômeno histórico denominado imigração forçada. Quarta opção. Esse processo constituiu a captura de homens e mulheres de diversas sociedades africanas que atravessaram o Oceano Atlântico em navios negreiros. Então, todas as opções que estiverem corretas, vocês vão marcar com um X. 2. Leia o texto abaixo. Os africanos vieram para o Brasil ainda na época colonial em uma espécie de imigração forçada, uma vez que eram retirados de seu continente de origem e trazidos para cá como escravos. Eles trouxeram consigo uma cultura rica e bastante diferente das culturas europeia e indígena, já presentes aqui. Diferentes elementos culturais de povos africanos influenciaram a cultura brasileira e estão presentes até hoje nos nossos hábitos e costumes. De acordo com as videoaulas, contorne somente as imagens que representam a contribuição do povo africano para o Brasil e escreva um breve texto sobre cada imagem contornada. Aqui nós temos 3 imagens e vocês vão pensar assim: qual delas representa uma contribuição cultural do povo africano para o Brasil? No bloco de atividades, ao lado de cada imagem, vocês têm algumas linhas para fazer essa escrita, ok? Então, vocês vão prestar atenção nas 3 fotografias, vão circular somente as imagens que representam uma contribuição do povo africano para o Brasil e vão escrever a respeito. Se não tiver a ver com um tema, você não circula e não escreve. Não precisa colocar nada do tipo não faz parte, é só não fazer nada, tá bom? B. A cultura africana faz parte da história brasileira. Você reconhece algum traço da cultura africana na sua identidade como ser humano? Explique a sua resposta. Então, vamos pensar um pouco a respeito da questão e escrever a resposta nas linhas que estão no bloco de atividades. Temos um texto sobre os tropeiros, gente. Os tropeiros eram condutores de mulas e também comerciantes. Eles faziam o comércio de animais e também alimentos, principalmente o charque, entre as regiões sul e sudeste.
Eles passavam por muitas cidades do Paraná em meados do século XVII, mais ou menos no ano de 1700. Neste período foi criado o chamado Caminho das Tropas, por onde os tropeiros conduziam o gado através de trilhas que seguiam do Rio Grande do Sul, onde o gado era comprado para ser vendido em Sorocaba, São Paulo. Nos locais destinados ao pernoite, estabeleciam-se negociantes que construíam algum cercado para alugá-lo aos tropeiros, para que os animais pudessem passar a noite sem perigo de se extraviarem. Os pousos foram aumentando e recebendo novos moradores, dando início a novas cidades. Aqui nós temos uma imagem que faz referência ao texto. A partir da leitura do texto e da imagem acima, marque um X nas alternativas corretas. Letra A. Principal fonte de renda dos tropeiros. Eles vendiam frutas e verduras? Eles vendiam água ou vendiam animais e alimentos, como charque? Marque um X na resposta correta. Letra B. O caminho das tropas era por onde os tropeiros passavam de trem, por onde os tropeiros conduziam o gado ou por onde os tropeiros exploravam o ouro. Novamente, marcando um X na resposta correta. Letra C. O caminho das tropas ligava duas regiões, sul e sudeste, norte e nordeste, ou leste e oeste. Então, marcando um X na resposta correta. Letra D. Para que os animais passassem a noite, os negociantes construíam casas, cercados ou prédios. Marquem um X na resposta. Letra E. O tropeirismo iniciou lá no século XV, XVI ou XVII? Letra F. A imagem acima retrata garimpeiros, marinheiros ou tropeiros. Número 2. Observando a rota dos tropeiros, faça o que se pede. Então, vocês vão ter no bloco de atividades exatamente essa imagem aqui, que descreve o caminho dos tropeiros. Letra A. Passe a cor vermelha na linha tracejada no mapa, onde está marcada a rota do tropeirismo. E letra B. A rota dos tropeiros passava por 4 estados. Pinte no mapa cada estado de uma cor. 4 cores à sua escolha. Pinte com bastante capricho. Ok, pessoal? Letra C. Copie os nomes das cidades por onde passavam os tropeiros. Então, vocês vão copiar do mapa que está no bloco de atividades as cidades que aparecem por onde passavam os tropeiros, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Letra D. Segundo a rota dos tropeiros acima. Como era a vida dos tropeiros? Explique. Então, vocês vão ter algumas linhas para explicar como era a vida dos tropeiros. Temos agora um texto sobre os imigrantes. Essas pessoas enfrentavam dificuldades em seus países de origem, tais como guerras, perseguições políticas ou religiosas, falta de terras para plantar, pobreza, etc. Os fazendeiros e o governo brasileiro incentivaram as viagens desses imigrantes para o Brasil. Entre os anos de 1870 e 1930, vieram cerca de 3 milhões de pessoas das diferentes origens, entre elas alemães, poloneses, italianos, árabes, espanhóis, ucranianos.
Aqui no Brasil, eles encontraram uma vida difícil, porém acabaram se integrando à nova terra e contribuindo com suas técnicas e costumes. Aqui nós temos uma imagem que faz referência ao texto que acabamos de ler. Número 1. Encontre no diagrama abaixo alguns dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1870. Então, neste caça-palavras, nós temos alguns imigrantes que vieram ao Brasil. Vocês vão procurar nacionalidades de imigrantes. Observando o mapa do Paraná, responda as questões sobre a imigração em nosso estado. Letra A. Quais imigrantes se destacam em Curitiba? Letra B. Qual a principal atividade exercida pelos imigrantes alemães no Paraná? Olaria, agricultura e marcenaria? Cultura cafeeira e industrial? Atividades rurais ou comércio? Então, vocês marcam um X na resposta correta. Letra C. E pelos poloneses? Olaria, agricultura e marcenaria? Cultura cafeeira e industrial? Atividades rurais ou comércio? Então, vocês marcam um X na resposta correta. Letra D. Quantas colônias japonesas foram fundadas no Paraná na época da sua colonização? 2, 4, 6, 8 ou 10? Letra E. E em quais cidades essas colônias japonesas foram fundadas? Pato Branco, Prudentópolis, Roncador e União da Vitória, Londrina, Maringá, Uraí e Açaí, Marechal Cândido Rondon, Cambé e Rolândia, ou Curitiba, Morretes, Lapa e Palmeira? Então, vou marcar um X na resposta correta. Aqui nós temos um mapa, tá, gente, que é referente às questões. Vocês têm exatamente este mapa também no bloco de atividades. A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros e uma das florestas mais ricas em diversidade de vida no planeta. Nela vive o mico-leão dourado, animal que estudamos em língua portuguesa nesse bloco de atividades. Aqui você tem um pouco dessa diversidade para conhecer e pintar. Será que você conhece algum animal que aparece nesse desenho? Se conhece, escreva-os aqui. Então, você tem esse desenho dentro do bloco de atividades para pintar com capricho, bem bonito, bem colorido, e fazer uma lista dos animais que você conhece que moram na Mata Atlântica. Então, nós terminamos as explicações dos blocos de atividades. Este é o último vídeo de explicação. Eu agradeço pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima sessão de vídeos. Tchau, tchau!